Durante muitos e muitos anos, o Photoshop se mantém como hegemônico dentro do segmento de software para manipulação de imagens. E é inegável que com ele foram possíveis muitas das melhorias tecnológicas que nós vemos hoje em dia. E desde sempre, você que está começando agora como designer ou que já tem muito tempo na profissão, sabe que nós somos incentivados a aprender ele antes de qualquer outra coisa. E a partir disso, nós podemos dizer que aí a gente pode abrir os nossos horizontes para novos softwares. A grande questão e o grande questionamento do vídeo de hoje é: será que precisa realmente ser assim com você também? Provavelmente, se você está aqui nesse canal, você já ouviu falar do Photoshop e por algum motivo você está buscando uma alternativa a ele. Pode ser que você esteja mudando de sistema operacional, pode ser que você entende que não consegue pagar mais a mensalidade, diga-se de passagem, uma mensalidade abusiva, talvez você não queira mais piratear ou por qualquer outra razão. A grande questão é que possivelmente você veio para esse canal com um objetivo: eu quero aprender GIMP e eu vou encontrar no GIMP o mesmo software que eu usava, que era o Photoshop, só que gratuito. E eu quero dizer para você que isso não vai acontecer. E não vai acontecer não por ausência de alternativa, mas porque o pensamento em relação a elas tem que mudar. O Photoshop é excelente, ele traz uma variedade gigantesca de ferramentas e quando você vai aprender, por exemplo, o GIMP, isso acaba influenciando, porque você acaba querendo que o GIMP ele haja exatamente como o Photoshop agiria naquela situação e acaba se frustrando por não conseguir fazer exatamente da mesma forma. O ponto aqui são ferramentas diferentes que chegam no mesmo fim, só que por um caminho diferente. Tudo é questão de costume e adaptação. A título de curiosidade, e só para você saber, em 2021 eu decidi que eu ia voltar a usar software da Adobe dentro dos meus trabalhos. Eu já estava há 5 anos trabalhando 100% com software livre e eu decidi que eu queria fazer alguns testes. O primeiro baque foi logo em relação aos requisitos. O meu computador ele sequer rodava o Photoshop mais atual naquela época de maneira eficiente, diferente do GIMP que dá e sobra até hoje. Depois foi a questão dos atalhos, que eu já estou absolutamente adaptado aos do GIMP e me perdi completamente quando eu fui usar o Photoshop. O resultado disso tudo é que eu não consegui migrar de volta para os softwares da Adobe e eu voltei para o meu fluxo de trabalho lá com o GIMP, com o Inkscape, com o Scribus em uma semana. Eu vi naquele momento que eu não precisava do Photoshop. O que eu precisava era que o meu fluxo de trabalho se mantivesse e o GIMP bastava para que ele continuasse rodando da mesma maneira, de maneira eficiente. Eu vi que todas aquelas ferramentas super poderosas que estavam me falando que eu precisava ter não eram necessárias para mim e que meu trabalho só estava sendo atrapalhado por uma ferramenta que parecia muito mais uma bazuca para quem precisava acertar uma formiga. Não se deixa levar. Sim, o Photoshop é excelente, mas pense nisso. Você realmente precisa dele? Se a sua resposta for sim e o seu fluxo de trabalho necessite constantemente do Photoshop, sem problemas, continua usando ele. Mas se você tem vontade, e se você está aqui, com certeza você tem vontade de aprender alternativas como o próprio GIMP, faça isso de maneira gradativa. Entenda que as ferramentas vão se comportar de maneiras diferentes, mas que você vai conseguir chegar exatamente nos mesmos resultados.